Hey, esse é aquele tipo de vídeo sem roteiro que eu faço só querendo conversar com vocês enquanto eu mostro alguma coisa do interesse de todo mundo. Porque, convenhamos, ninguém aqui se interessa na minha vida se não tiver algum outro clickbait no vídeo. Então mangá, uhul! Acontece que eu nunca fui do tipo de querer trabalhar em um escritório ou numa grande empresa renomada e tudo mais. Eu sempre gostei de criar. Eu sempre fiz as coisas pra mim, eu sempre gostei de ser o meu próprio chefe. Por isso que eu tenho esse canal hoje, que vocês estão vendo esse vídeo. E é um dos motivos também de estar me levando à loucura nas últimas semanas. Por mais que eu ame criação e arte no geral desde criança, eu nunca senti a ansiedade que eu tenho sentido recentemente por causa de criação. E no meio de todo esse furacão e conflito de coisas que tem acontecido na minha cabeça, eu me lembrei desse mangá que eu tenho há não sei quantos anos e eu nunca mostrei pra vocês. Então eu achei que seria interessante fazer um vídeo mostrando enquanto eu tenho uma conversa mais intimista, algo mais casual enquanto eu falo com vocês sobre isso. É só água. Como eu falei, eu gosto muito do processo de criação, então o mangá em si não é algo que eu quero terminar pra pensar em publicar, serializar, nem nada do tipo. É só uma parada que eu faço pra mim, que eu tenho prazer e me deixa um pouco mais calmo. Eu sinto que eu me divirto muito mais fazendo ele do que de fato pensando em publicá-lo e ter ele lido por pessoas. É algo muito mais meu, algo muito mais pessoal que me acalma um pouco, sabe? Essa daqui é uma página que tá quase 100% finalizada. Na verdade, no que diz respeito ao processo manual, ela tá em si finalizada. Eu só teria que passar agora ela pro computador escaneando, então adicionar retícula, texto, corrigir algumas coisas e aí sim ela vai estar 100% finalizada. Mas em termos de pintura e tudo mais, linha, traço, tá tudo feito. Como dá pra ver, tem algumas falhinhas aqui de linhas passando que são intencionais, acredite ou não. É bem mais prático você não se preocupar com esse tipo de erro quando você tá fazendo o processo manual pra depois limpar na hora de ir pra digitalização. Outras falhas, como esse traço aqui que foi passado pra dentro do quadro de fala também, é tudo que vai ser retirado na digitalização. Então, em si aqui eu não tenho mais com o que me preocupar. Essa página tá feita, tá pronta. Eu tenho algumas outras páginas aqui que precisam de mais finalização, com certeza. Essas já fazem muito mais tempo. A que eu mostrei primeiro é a mais recente, mas um dia termino isso. Mas geralmente uma página como essa daqui, que foi uma das mais trabalhadas recentemente, leva de 50 minutos a 1 hora pra fazer, se você já tem a prática pra fazer e já tem o name pronto. O name ajuda muito quando você já tem ele todo pronto, e eu de fato tenho, um segundo. Esse é o name. Eu tenho duas versões de name. Como eu disse, isso daqui é uma parada que eu tenho há anos, então isso que vocês estão vendo agora, esses rascunhos, deve ter quase 10 anos que eu fiz. E o name ajuda muito a você saber onde você quer os quadrinhos, a disposição deles, o que vai acontecer nas cenas e tal, de um jeito muito mais rápido. Isso daqui você faz em 5 minutos essas páginas e pronto, acabou. Você já tem tudo pronto pra você só finalizar numa folha melhor. Eu tenho aqui uma planta que eu fiz da escola. Eu não sei, cara, eu me empolguei demais quando eu tava escrevendo e desenhando esse mangá, que eu fiz muita coisa que até chega a ser desnecessária, mas como boa parte dessa história se passa dentro de uma escola, eu pensei que seria importante, sim, ter uma planta com todos os corredores certinho pra não acabar tendo furos de roteiro geográficos na história. E não necessariamente o name vai ser a parada final, que você vai ter que seguir a rixa com o processo na hora de arte finalizar. Esse daqui é o name da segunda página, eu acho, alguma coisa assim. Calma aí. Foi mais ou menos assim que eu planejei a segunda página de ser há tantos anos atrás. E aí essa é ela, arte finalizada, ou quase toda arte finalizada. Dá pra ver que no name eu não me dispus de muitos ângulos diferentes pra mostrar coisas acontecendo, então eu sempre foquei no rosto do personagem em 3 quadrinhos em uma página só. Então eu só mantive a mesma expressão, o mesmo acontecimento aqui desses 2 últimos quadrinhos e fiz em outro ângulo, dele se assustando de um lado pro outro de costas, por exemplo. Ah, e a propósito, esse mangá não tem um nome ainda, era algo que eu não quis me preocupar na época e até hoje eu não me preocupo com isso, porque, como eu disse, é algo mais terapêutico pra mim, então não faz diferença só eu saber o nome do mangá. É difícil de mostrar esses troços, porque o meu traço já mudou muito, e eu fico tipo,
Ai, eu poderia ter feito tanta coisa melhor aqui. Mas enfim, eu vou mostrar de qualquer jeito pra vocês, porque eu quero mostrar a folha, que não é uma folha qualquer, ela é uma folha B4, que ela é usada pra serialização no Japão. De novo, não que eu esteja planejando serializar isso daqui sequer no Japão, eu quero serializar alguma coisa como essa, mas eu quis comprar essa folha porque ela é uma folha diferente, ela não é uma folha de ofício como o geral tá acostumado, não é uma folha fotográfica como deve parecer pela câmera, mas é uma folha muito boa, ela é uma folha sensacional pra você usar tinta, pra você passar de pen e tudo mais. Eu vou explicar isso de pen daqui a pouco pra vocês. Esse daqui é um vídeo de nerd, eu vou entrar em todos os detalhes intrínsecos de criar mangá. Mas como dá pra ver, tem umas réguazinhas que aparecem bem aqui no canto que ajuda você a se guiar e tudo mais. Elas não aparecem na hora que você vai digitalizar por causa do jeito, do formato que você digitaliza. E elas ajudam pra caramba pra você poder se guiar e fazer o layout da página, porque acredite, diagramar uma página de mangá é difícil pra caralho. Caso tenha despertado a curiosidade de alguém, essa daqui é a folha que eu falei, que ela é especial, é um bloco enorme, eu não sei se eles ainda vendem. De novo, eu comprei isso daqui tem muitos anos, mas ela é assim mais ou menos, ela é bem grande. Só de olhar pra isso eu fico querendo redesenhar tudo, porque... ai meu Deus, que traço é esse, cara? Mas deixa eu contextualizar vocês um pouco, rapidinho, só de por que eu tô me sentindo super desconfortável mostrando isso daqui, porque eu não tô satisfeito com o trabalho. Eu fiz faculdade de artes, eu cursei artes plásticas por um período só e depois abandonei. Eu era super arrogante naquele lugar, porque... parecia que o pessoal lá não sabia a cueca que tava vestindo, de tão patética que eram as habilidades artísticas daquele povo. E eu sei que eu tô sendo super arrogante de novo falando desse jeito, mas você não me entra numa faculdade de artes aos seus 18, 20, 25 anos, 30 anos, sem saber fazer um boneco de palito, cara. Isso pra mim é um insulto. E toda essa arrogância, toda essa confiança cega dentro de mim por causa daquele curso não me fez perceber o quão cringe eu tava sendo quando o professor fazia aquela pergunta no começo do período: o que você quer ser cursando artes? Eu lembro até hoje, cara, eu fazia uma cara de confiança absurda. Eu empinava meu nariz pra falar: eu vou ser mangaka. Não é eu quero ser mangaka, eu falava intencionalmente que eu vou ser mangaka, porque aquilo me deixava mais confiante ainda, fazia eu olhar pro meu objetivo com um foco extremo e ignorar tudo que tava à minha volta, e aquilo soava muito cringe depois que você para pra pensar um tempo depois. Aí depois de um semestre eu mudei pra design gráfico, que eu me senti muito melhor lá, as pessoas de fato eram boas, e com o tempo se passando, eu fiquei uns 2 anos e meio, eu acho, fazendo faculdade de design gráfico. Foi quando eu comecei a sentir que eu não tava mais muito feliz lá, eu tava deixando de criar e fazendo coisas muito mais objetivas, que não necessariamente eram criação, e sim uma forma certa de chegar até um objetivo final. Parecia que o mundo de possibilidades artísticas ia se fechando cada vez mais pra mim naquele curso. É o certo, é legal você se profissionalizar em algo que você tem a fórmula pra seguir e fazer dar certo, mas pra mim não tava dando certo, pra mim não funcionava daquele jeito, e o universo de possibilidades que se expandia em design não tava me abraçando do jeito que abraçaria outras pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. Então eu deixei a faculdade e cá estamos nós no YouTube, sofrendo de ansiedade enquanto eu falo de animes pros meus inscritos. Mas eu me sinto confortável criando aqui. Tem uma diferença enorme em criar algo e fazer parte da criação. Às vezes você só quer criar alguma coisa, você não quer ser o protagonista daquela criação. E esse ato de eu estar falando com vocês na frente de uma câmera é o que é ser o protagonista, e eu nem sempre quero isso, sabe? Eu não tô dizendo que eu vou deixar de aparecer nos vídeos, porque eu sei que eventualmente eu ia começar a sentir falta de novo voltar a aparecer aqui, então eu acho que um equilíbrio nesse tipo de conteúdo é o que eu procuro atualmente pra poder manter essa paixão que eu tenho de criar conteúdo pro YouTube e não virar só uma parada artificial que eu faço porque eu preciso de dinheiro, até porque eu não tô ganhando nenhum com isso. Mas enfim, sobre o que era o vídeo mesmo? Ah sim, por mais que eu não tenha terminado esse carinha ainda, eu tenho a vontade de lançar pelo menos o primeiro capítulo na internet pra vocês lerem um dia como um one shot, sabe? Nada demais. Eu já tenho o name todo dele pronto, eu já
já tenho habilidades e confiança pra arte finalizar isso daqui, então tudo que me falta mesmo é ânimo e disposição, porque querendo ou não, isso consome um pouco do seu tempo. Eu tenho aqui um sketchbook com alguns desenhos aleatórios que eu fiz e eu acabei encontrando alguns dos personagens dele aqui. Esse daqui é o anti-herói, esse daqui não é moça pelada não. Esse daqui é o esboço do anti-herói, aparentemente o nome dele era Haruko Sasakawa. Eu não sei de onde eu tirei esse nome, mas é. E aí do lado tá aqui uma outra personagem que eu já falo mais dela pra vocês, mas pronto, aqui tá a gangue inteira dos OCs pra esse mangá. Esse daqui obviamente é o protagonista, o nome dele se eu não me engano era Yuki. Então tem essa daqui que era a mulher que eu acabei de mostrar agora há pouco, que se chamava Ikehara. Essa daqui eu acho que o nome era M, esse daqui é o Haruko e esse daqui é o diretor que parece uma batata, que não lembro o nome. E todos esses personagens tinham um propósito de ter esse design e tal. O diretor que parece uma batata, ele não é de fato uma batata, ele tem a sua outra personalidade. Eu não fiz ele sendo uma batata porque eu não sei desenhar um diretor. Aquele mesmo diretor que era uma batata é esse cara aqui todo musculoso e tal. Então todos os personagens têm um propósito. O tal do Haruko lá, ele tinha um motivo dele usar um cachecol no meio da escola. Eu não sei se eu consigo explicar a história em poucas palavras pra vocês. Ela é um pouco peculiar, eu diria. Eu não tô dizendo isso porque é só o meu mangá, mas é sobre um garoto, filho de um grande mafioso no Japão, que foi transferido pros Estados Unidos pra manter uma distância segura do seu pai. Esse detalhe do garoto ser transferido pros Estados Unidos, embora seja uma parte muito importante do plot, eu tenho que dar um tapinha nas costas pro Tails de 15 anos por ter pensado nisso, porque eu só pensei nessa parada porque eu sabia, eu tinha convicção que naquela época eu não entendia bem da cultura japonesa. Eu não queria arriscar fazer um mangá situado num lugar que eu não sei, eu não tenho domínio da cultura. Então não só eu resolvi um problema trazendo ele pra um lugar que eu conheço a cultura, os Estados Unidos, que é bem mais próxima da nossa, como eu também criei um plot inteiro por causa disso. Então parabéns, Tails de 15 anos, parabéns, você mandou bem. E lá nos Estados Unidos ele vive sob vigilância 24 horas de uma agente secreta contratada pelo pai dele. Essa mulher aqui. Eu quero reforçar que de novo, tudo isso tem mais de 10 anos que eu criei, tanto a história quanto o design e os personagens, então eu faria algumas coisas melhores hoje, eu desenharia um pouco melhor, eu acho. Mas o charme todo da história era que o garoto, no auge dos seus 14, 15 anos, ele tinha uma imaginação muito fértil, que levava ele a criar situações muito peculiares durante a história, que eram frutos das histórias que o pai dele contava quando ele era mais novo, de como era o trabalho do seu pai, de como ele pelo menos achava que era o trabalho. Enquanto o pai dele matava a gente o tempo inteiro, porque ele era um grande mafioso procurado no Japão, ele nunca contou esse detalhe pro filho. Então o personagem principal sempre achava que o pai dele era um grande detetive, que resolvia casos e tudo mais. E era isso que ele almejava ser quando cresceu, um grande detetive, assim como seu pai. Então, por exemplo, no primeiro ato, ele descobre que o diretor, ele tá usando peruca através de um bilhetinho que passam pra ele na escola. E só o fato dele estar passando o bilhetinho leva ele pra coordenação, a sala do diretor. E como eu falei, ele começa a usar sua imaginação para criar os cenários mais absurdos acontecendo na sua cabeça. E aquele diretor que antes era essa ameba aqui, que parece uma batata, na cabeça do protagonista ele é esse cara super intimidador e musculoso aqui. E não só a aparência do diretor muda, mas tudo muda. Ele começa a assumir uma aparência de detetive, ele fica tudo mais sério, com uniforme, chapéu de detetive e tudo mais. E o fato do diretor usar uma peruca de fato é real, porém o motivo dele usar uma peruca na cabeça do protagonista não é porque ele é careca só e pronto, é porque o diretor é um ciborgue. Então, na verdade, o protagonista começa a imaginar que o diretor, ele usa a peruca pra esconder partes do mecanismo no seu crânio pra ninguém descobrir o seu segredo de ser um ciborgue. E aí, quando ele deixa de imaginar tudo aquilo, as consequências do que ele fez enquanto imaginava aparecem no mundo real. Então, é como se, de fato, ele tenha feito uma besteira. Eu não vou contar exatamente o que ele faz com o diretor. Coisas acontecem na imaginação dele que refletem no mundo real e acaba sendo sempre engraçado. É uma coisa boba, é um mangá besta, como eu falei. Não é pra ser nada ultra complexo, com uma história incrível, até porque quem escreveu isso fui eu aos meus 15 anos. Então eu tinha
total convicção que eu não ia fazer o próximo Death Note da vida. Essa história tem uma pegada muito mais de sitcom, tipo a parte 4 de JoJo, se é que vocês me entendem, onde tem vários episódios soltos que você pode assistir numa boa, mas que no final tudo se conecta com uma história que faz sentido se você vê até o final, mas também você se diverte se você assistir qualquer episódio solto por aí. Tem uns 2 meses mais ou menos que eu tentei voltar a pegar nesse mangá, só que não manualmente, eu tentei fazer ele digitalmente e, embora eu tenha que admitir, é o jeito mais prático e rápido de se fazer, eu não curto muito. Honestamente, eu amo o processo manual, é a minha parte favorita de todas, é desenhar manualmente. Eu detesto desenhar na mesa digitalizadora, mas convenhamos, enquanto você precisa disso tudo aqui pra fazer um mangá do jeito tradicional, tudo que você precisa pra fazer um mangá digitalmente é isso daqui. É alguma coisa no processo manual de passar tinta com pincel ou preencher áreas grandes com uma caneta de tinta especial. É o que me faz amar o processo tradicional e não querer fazer nada digitalmente. Eu gosto muito mais de pôr a mão na massa e fazer as coisas do jeito que foi feito pra ser, sabe? Mas eu não vou negar, é muito mais prático e hoje em dia os artistas se sairiam muito melhor e teriam muito mais tempo livre se eles se profissionalizassem em fazer uma arte digital. E eu lembro de ter mencionado também de Pen, que era uma caneta especial que você usa pra mergulhar na tinta. Então, esse daqui é o bico dela. O nome dessa parada é bico de pena. Tem vários outros formatos que nem dá pra ver aqui, que você pode usar pra fazer diferentes tipos de traço. Você meio que mergulha na tinta ele e você começa a desenhar. Esse daqui que eu mostrei agora é o mais tradicional, o nome dele é G-Pen, é o que você vê em muitos traços de mangá shounen, que tem uma variação brusca na grossura da linha, mas tem vários tipos de bico de pena diferentes que você usa. A G-Pen é a mais aceitável para se fazer traços shounen, mas nada te impede também de usar a Haru Pen para fazer um traço mais fino, mas que geralmente é usado para fazer shoujo e tudo mais. Então, você escolhe na hora, mas de novo, tem um grande charme em você pegar esse pedaço de aço aqui, colocar na sua pen holder e começar a mergulhar na tinta e pintar. É muito mais divertido do que só fazer digitalmente. E aí, se você erra, você vem com um corretivo e passa por cima, ou faz digitalmente a correção, tanto faz. Tem muito material, tem muita coisa que você pode usar pra fazer o mangá tradicionalmente, que eu acho que é o que traz esse gosto que eu tenho também pelo tradicional, de ter muitas opções pra você fazer. Você pode usar um estilete pra fazer traços mais, por exemplo, pintar uma parada toda de preto e começar a rabiscar com o estilete pra poder tirar um pouco desse preto, rasgando o papel mesmo, sabe? Você rasga o papel pra fazer um traço branco. Ou então você vem com uma curva francesa pra fazer umas curvas, mais ondas, mais bonitinhas. Eles usam essa parada, mas é muito mais fácil usar o Photoshop. Toda essa parada de sentir o cheiro da tinta, de ter o farelo da borracha, é algo que eu sinto por causa das referências que eu tive. Eu sempre quis fazer mangá por causa das referências que eu tive. E uma das coisas que mais me influenciou pra isso foi Bakuman, uma das minhas obras, um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, que, pra quem nunca viu, é um mangá sobre fazer mangás. É metalinguagem. Parando pra pensar agora, eu acho que eu devia fazer um Funk um dia sobre Bakuman. É uma obra que você não quer deixar passar de jeito nenhum. É dos mesmos criadores de Death Note, se vocês ainda não entenderam. É muito bom. Mas era só um vídeo rapidinho que eu queria fazer, falando com vocês e mostrando um pouco de outras coisas que eu curto fazer, sem ser só jogar videogame e assistir animes, eu acho. Se você me acompanha no Instagram há um tempo e descer um pouco ali, você vai passar das minhas fotos cringe e vai ver que eu tenho um monte de desenho que eu posto lá. Então, sinta-se livre pra ver o que eu fazia no passado e o que eu faço hoje em dia também digitalmente. Eu gosto de me considerar um artista, embora eu não pegue pra desenhar nada há um bom tempo. Mas enfim, foi um vídeo rápido de novo, como eu disse, sem muita edição. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês querem ver mais coisas assim, conversando mais com vocês, sem me preocupar muito em fazer coisas engraçadas o tempo inteiro, cortes hilários, referências absurdas e caras musculosos batendo em outros caras musculosos. Eu adoraria fazer esse tipo de coisa, é bem prático e eu acho que é algo interessante que só eu posso oferecer, porque é um conteúdo falando mais sobre mim e não falando sobre outra coisa. Eu não sei. Eu realmente vou querer o feedback de vocês, se vocês querem ou não, porque pessoalmente
eu faria, mas tem que dar view. E tem outros vídeos aqui do meu lado que você deve gostar, ou pelo menos o YouTube acha que você vai gostar. Obrigado especial aos membros Phantom Thief, Electric Power, Michelle Lopes, Dark e a Unia Cat, que se tornou recentemente. Também, é claro, muito obrigado a todos os outros membros que vêm apoiando o canal. Isso significa muito pra mim e... deixem seu like, se inscrevam no canal se quiserem ajudar, tudo mais, essas coisas. E eu acho que é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.